Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Aqui estamos em mais um encontro do Projeto Esperança, buscando à luz da doutrina espírita desenvolver aprendizados a todos nós que abraçamos esta doutrina consoladora, que possamos elevar nossos pensamentos nesse instante a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, e cada um daqueles irmãos espirituais que iniciam a viagem, de forma que nos traga o equilíbrio necessário nesta noite para a atividade que vamos desenvolver, falando à luz do Evangelho do Cristo. Sabemos dos momentos de inquietação por quais passamos em todo o mundo de um modo geral. Temos falado constantemente sobre este tema. Inquietações estas que são das mais diversas naturezas, que abrange e alcança todos nós no nosso caminhar. Para começar a nossa conversa de hoje, peço permissão para trazer uma mensagem do livro Jesus no Lar, a mensagem 40, que nos fala um pouco sobre as influenciações que de formas diversas agem junto a nós, através daqueles irmãos que passaram pelas experiências carnais, como estamos a passar nesse momento, mas não sendo afeitos a Jesus, a Deus e as suas leis, por falta de conhecimento ou de entendimento, estando libertos do corpo, agem e atuam ainda de forma contrária aos princípios que nos foram exemplificados por Jesus. E a mensagem nos diz o seguinte: é a mensagem 40 do livro Jesus no Lar, e começa dizendo: diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros
se uniram na tolerância e venceram. Espalhou-se ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno, clama tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se e esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai por meio do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorrido alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Nós falávamos das inquietações que vivenciamos no mundo. E dentro das casas espíritas, essas inquietações se tornam muito evidentes.
não só por aqueles que lhes batem às portas, na busca de amparo, de assistência, mas em função dos próprios trabalhadores, incluindo aí os médiuns ostensivos, nas suas percepções e como reagem e se comportam diante de tais percepções, onde as incertezas no bem servir se mostram presentes na atitude, nas palavras de muitos, onde a dúvida na persistência do trabalho mexem com suas vontades, suas disposições, onde males do dia a dia, que em outros momentos passavam com tranquilidade, nos dias atuais lhes incomodam grandemente. Não estamos aqui a acusar nenhum irmão que antes de nós retornou à pátria espiritual. Eles estão usando do entendimento que possuem até então, o que não quer dizer que não possam vir a ser orientados e esclarecidos e se tornarem melhores do que o que estão a agir no momento. Mas o momento das provas mais efetivas é nosso, cada um de nós que estamos na carne. Então se faz necessário que cresçamos em compreensão e entendimento, nos qualificando a cada dia para melhor servir-vos. E aí eu fui buscar nas palavras de nosso irmão Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, e lá na pergunta 403, eu encontro o seguinte questionamento: é razoável que os médios cogitem da solução de assuntos materiais junto dos seus mentores do plano invisível? Eu diria que é um grande equívoco de todo e qualquer trabalhador de uma casa espírita que busque, através dos seus benfeitores ou dos orientadores espirituais daquela casa, atender a demandas em torno das nossas necessidades, das escolhas que temos que fazer enquanto encarnados. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos é lembrado que enquanto encarnados, temos que viver de acordo com as nossas necessidades materiais. Ou seja, os compromissos que tenhamos a desenvolver enquanto trabalhadores espirituais não tira as nossas responsabilidades enquanto trabalhadores materiais. Trabalhar na casa espírita, dar voz a espíritos, dar suporte àqueles que dão vozes a espíritos, é uma missão nossa de servir de acordo com aquilo que acreditamos e com os conjuntos nos quais estamos inseridos.
mas não podemos utilizar desta oportunidade de relação com irmãos benfeitores para que eles resolvam as nossas demandas materiais. E o nosso irmão Emmanuel nos coloca, diante desta pergunta, a seguinte colocação: não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola sagrada dos espíritos incorporados no orbe terrestre. Se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei de liberdade própria de seus irmãos, não é lícito que o médium cogite da solução de problemas materiais junto dos espíritos amigos. O mundo é o caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor, enriquecer os dotes individuais. Todos nós sabemos que estamos em um mundo de provas e expiações. E mesmo em um momento de transição, onde utilizamos o termo regenerador para identificar a posição do planeta nesse instante, ele não é ainda um planeta regenerado. Razão, e dizemos que está em transição, que está saindo de uma faixa para outra. Eu tenho repetido com constância em diversas oportunidades que esta fase de transição, o processo de provas e expiações se torna muito mais intenso, muito mais dinâmico. Não há intervalo entre uma prova e outra. As provas são simultâneas a todo o tempo. E temos nós que estarmos preparados para atender a esta demanda e dar respostas a cada uma delas. Respostas estas devem sempre estar embasadas pelos ensinos do Cristo. Razão da necessidade de cada um de nós, dentro da doutrina espírita, mas também aqueles que fazem parte de outros conjuntos filosóficos religiosos, dentro dos conjuntos que frequentam, estudar os evangelhos, repassar as lições deixadas por Jesus, de forma a irmos renovando e aperfeiçoando o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa compreensão em termos disto. E principalmente, vivendo isto na nossa prática do dia a dia, para com aqueles que conosco caminham. Pois as nossas provas são através destes que estão conosco no dia a dia, nas pequenas coisas que acontecem no nosso caminhar. E o nosso irmão nos diz mais, se reportando aos médiuns, o médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo está em marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores, onde poderá contrair os débitos mais penosos. Ora, sabemos nós que somos portadores de algo chamado livre-arbítrio, ou seja, a liberdade para fazermos escolhas sem interferência alguma. Jesus, ao caminhar conosco, no começo de sua caminhada, foi expressivo ao dizer: eu vim para cumprir a lei, não para derrogá-la. Deus não derroga suas leis. E o livre-arbítrio de cada um de nós, independente de estarmos encarnados ou desencarnados, jamais é
derrogado por esses seres superiores, nem por nenhum daqueles espíritos que em seus nomes agem na prática constante do amor para com cada um de nós. Então, quando eu busco questionamentos, perguntas a espíritos para atender minhas demandas materiais, esses espíritos amorosos não vão atender minhas demandas. Mas outros que ainda não estão afetos à lei podem trazer as respostas que eu queira ouvir. E até me gerar algum benefício material a curto prazo. Mas isso faz com que eu fique compromissado com estes irmãos, e tão logo eu me liberte da carne, do corpo material, eles vão estar à minha espera para apresentar a conta. E conta essa, por certo, que será altíssima, ficando eu devedor das leis, para em oportunidade futura, em próxima encarnação, ter que responder fazendo a correção necessária dos meus comportamentos neste momento. Dos questionamentos indevidos que eu fiz em busca de benefícios materiais, usando de um instrumento, de uma ferramenta que me foi concedida para a prática do bem. E que Jesus, no seu caminhar, nos lembra com precisão que é tudo aquilo que nos é dado de graça deve ser repassado. O dom mediúnico nos é dado de graça. Então, cumpre-se em nós o dai de graça o que de graça recebestes. Mas aí, fui para mais uma pergunta do nosso irmão. E é colocado: deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano ou no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? Eu falei há pouco que, enquanto encarnados, devemos vivenciar como encarnados. Alguns de nós temos o compromisso do trabalho em benefício do intercâmbio entre o material e o espiritual. Mas mesmo os que não professam a doutrina espírita, professam outros credos, têm também os seus compromissos nas suas orações, nos seus pedidos e também na ajuda de outros irmãos. É natural que assim seja. Mas não posso descuidar do meu trabalho material, que gera o pão para assistir e amparar o meu conjunto familiar, do qual estou inserido e responsável pelo conjunto. E a responsabilidade de um conjunto familiar é de todos os seus membros. Cada um tem a sua participação dentro do conjunto e deve zelar por ela, em benefício dos demais. E o nosso irmão nos diz: o médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo de que possa dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. Não adianta eu demandar uma quantidade do meu tempo grandiosa para a instituição em que sirvo, se isso me trouxer transtornos no conjunto familiar ou sacrifícios outros de ordem material, onde eu deixo de atender às demandas daquele conjunto. Não adianta eu me dedicar em tempo à instituição em que sirvo, se minha mente e meu coração estiverem inquietos e eu não estiver servindo bem aqueles que batem à porta.
Então, eu tenho que saber o meu limite e a minha possibilidade e respeitar isto. A execução das obrigações é sagrada e urge não cair no declive das situações parasitárias ou do fanatismo religioso. Não podemos estar fingindo que estamos trabalhando, mas chegarmos na casa e não participarmos efetivamente das atividades. Então, na atividade na qual eu estiver inserido, eu tenho que estar presente de forma plena. Mas não posso também ir para o outro polo, que é o fanatismo. Eu costumo lembrar aqueles com os quais converso que doutrina espírita não é para ser levado ao outro por imposição. É a opção de cada um adentrar a casa e seguir os ensinamentos que nos são propiciados. Mas eu tenho que respeitar o direito de escolha do outro. Tenho que oferecer este cálice a ele se ele desejar, se ele quiser. Eu, sabedor de que ele tem outras opções, outras escolhas, não me cabe vir impor as minhas ideias, meu conhecimento a ele. Salvo se perguntado, se questionado, dentro do limite daquilo que foi questionado, eu passar a expor aquilo que o meu conhecimento permitir, mas respeitando a individualidade do outro. No trabalho da verdade, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano, e ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém, quando nas tarefas do mundo há sempre oportunidade para o preciso conhecimento de si mesmo. Cada um tem o seu tempo de aprendizado, e Jesus sabe do tempo de cada um de nós. Afinal, Ele anda à nossa frente sempre. Tenhamos essa noção. Que médio algum se engane em tais perspectivas. Antes sofrer a incompreensão dos companheiros que transigir com os princípios, caindo na irresponsabilidade ou nas penosas dívidas de consciência. Se eu me apresento no núcleo que eu me comprometa, dentro das minhas limitações, das minhas condições, sem querer me mostrar pelo tempo que disponho, ou pela forma como me apresento, ter mais conhecimentos, trabalhar mais do que outros, ou seja, busque ser humilde naquilo que fizer, nas atitudes, pois fora disso, eu estarei assumindo compromissos maiores. Então, que eu saiba como e quando chegar e como tratar, no tempo que me for permitido. Não abuse disto, em meu próprio benefício, e daqueles outros que confiem na minha presença. Mas o irmão nos coloca mais uma situação para a gente meditar. Poder-se admitir que os espiritistas se valham de um apostolado mediúnico para a solução de todas as dificuldades da vida? Esta questão que ele coloca em complementação à que foi feita inicialmente. Pois vejamos, o médium não deve ser sobrecarregado com a exigência de seus companheiros relativamente às dificuldades da sorte. Quantas vezes nós não vemos dentro das casas espíritas pessoas aproveitando da condição dos companheiros de trabalho para buscar através dos espíritos respostas diretas, diversas, para pleitos
de naturezas que fogem aos princípios do trabalho, enquanto medianeiros entre o material e o espiritual. É justo que seus irmãos se socorram das suas faculdades em circunstâncias excepcionais da existência, como nos casos de enfermidade, e outros que se lhe assemelhem. Todavia, cercar um médium de solicitações de toda a natureza é desvirtuar a tarefa de um amigo, eliminando as suas possibilidades mais preciosas e, além do mais, não se deverá repetir no espiritismo sincero a atitude mental dos católicos romanos que se abandonam junto à imagem de um santo, olvidando todos os valores do esforço próprio. A conquista maior de cada um de nós enquanto espíritas, conhecedores da lei, entendendo o momento por qual passamos, é mesmo dentro da nossa atividade material, usarmos as lições aprendidas no Evangelho, no amparo, na assistência àqueles que conosco caminham. Então, não busquemos sortilégios. Sejamos nós mesmos no exercício das nossas provas. Não é justo que, para atender às minhas demandas do dia a dia, no cumprimento de minhas provas, eu busque o apoio dos irmãos que estão além da matéria. Os núcleos espiritistas precisam considerar que em seus trabalhos há quem os acompanhe do plano superior e que receberão sempre o concurso espiritual de seus irmãos libertos da carne, dependendo a satisfação desse ou daquele problema particular dos méritos de cada um. Proceder em contrário é eliminar o aparelho mediúnico, fornecendo doloroso testemunho de incompreensão. Ou seja, se eu tenho minhas demandas e preciso de amparo, de assistência, desde que eu seja reto no meu proceder, aqueles irmãos fraternos que me guiam, que me orientam no meu momento reencarnatório, cuidarão no tempo certo, da forma certa, de fazer com que chegue até minha assistência que eu necessite para minha necessidade. Não é preciso que eu fique fazendo, através de terceiros, intervenções em meu benefício. São situações que nós recebemos sempre orientações, que é através do Livro dos Espíritos, através do Livro dos Médiuns, mas de leituras outras que nos trazem esclarecimentos e orientações com relação a isto. E, acima de tudo, as orientações de Jesus, nas suas palavras, nos exemplos que nos deixou, nos mostrando a maneira de caminhar. E por que ficamos sistematicamente rebatendo esses conceitos e essas ideias, se são tão divulgadas e tão conhecidas? Porque nós não internalizamos ainda em nós estas ideias de forma a vivenciá-las plenamente na nossa jornada. E o momento pelo qual atravessamos exige que urgentemente tomemos posse desses conceitos e coloquemos em prática em nossas vidas. Não nos descuidemos. Urge que mudemos atitudes, comportamentos, na busca constante de melhoramento enquanto espíritos que somos. Mas aí nos surge uma outra colocação. Para que alguém se certifique da verdade do Espiritismo,
bastará recorrer a um bom médium? Os estudiosos do Espiritismo, ainda sem convicção valorosa e séria no terreno da fé, precisam reconhecer que, em trabalhos dessa ordem, não basta o recurso de um bom médium. O medianeiro não fará milagres dentro da natureza. Faz-se mister que o investigador, aquele que questiona, a par de uma curiosidade sadia, possua valores morais imprescindíveis, como a sinceridade e o amor do bem, servindo a uma existência reta e fértil de ações puras. Ou seja, não basta que o médium tenha uma boa qualidade moral. É preciso que eu, que faço as solicitações, as perguntas, os questionamentos, que peça ajuda, o amparo, o que quer que seja, também carregue essas qualidades e que aquilo que eu esteja a pedir, a orientar, a solicitar, seja o que for, que tenha um propósito bom, que não passe pela minha vaidade, pelo meu orgulho, pelo meu interesse pessoal, mas que seja um interesse em benefício de outro que necessite ou de outros que necessitem. Então, temos que ter esta consciência e respeito por aquele médium com o qual estamos tratando, com o qual estamos reivindicando alguma coisa. Seria proveitosa a criação de associações de auxílio material dos médios? No Espiritismo é sempre de bom aviso evitar-se a consecução de iniciativa tendente a estabelecer uma nova classe sacerdotal no mundo. Os médios nesse ou naquele setor da sociedade humana devem o mesmo tributo ao trabalho, à luta e ao sofrimento, indispensáveis à conquista do agasalho e do pão material. Ao demais, temos de considerar, acima de toda a proteção precária do mundo, o amparo de Jesus aos seus trabalhadores de boa vontade. Toda expressão de sacrifício sincero está eivada de luz divina. Todo trabalho sincero é elevação e toda dor é luz, quando suportadas com serenidade e confiança no Mestre dos Mestres. Não podemos nós, trabalhadores da casa espíritas, sermos indiferentes às necessidades uns dos outros. Não seria justo se uma das atividades que grande parte das casas carregam consigo é de assistência a comunidades, a conjuntos diversos, a instituições outras, que não estivéssemos atentos aos nossos irmãos que fazem parte dos nossos conjuntos. Mas é preciso que haja critério em torno disto. Porque Deus, nas suas leis, Jesus, nos exemplos que nos dá, nos faz ver que nenhum de nós está desassistido, nenhum de nós está desamparado. Muitas das vezes, alguns de nós reclamamos de dores que ainda nem começaram a doer, ou seja, não estamos ainda dentro de determinado contexto de necessidade, mas já nos inquietamos, já vivenciamos o medo de uma situação que poderá até não acontecer, mas essa inquietação, esse medo, faz que nos desequilibremos em nossos sentidos, em nossas ideias, em nosso comportar. E isso que acontece no nosso íntimo automaticamente se reflete no nosso exterior, faz com que mudemos a nossa interação, o nosso comportamento com aqueles que caminham à nossa volta. E nessa mudança de atitude, de comportamento nosso,
podemos provocar situações que estariam previstas de acontecer em nossas vidas, mas não obrigatoriamente. Porque o nosso processo reencarnatório, nas diversas situações que ele nos traz condicionantes diversas, onde determinadas situações poderemos passar ou não. Então, observe quando na resposta de nosso irmão Emmanuel, ele nos fala dessa aceitação com paciência, com tolerância, diante das dificuldades. Se chegar a um ponto de termos uma necessidade real, que busquemos ajuda, busquemos alguém de nossa confiança no núcleo em que estejamos inseridos, conversemos sobre nossa necessidade, mas não façamos isso gratuitamente, apenas porque achamos que poderá acontecer, pois todos nós estamos assistidos sempre, em cada passo do nosso caminhar. Deus não descuida de nenhum dos seus trabalhadores. Jesus foi bem preciso para conosco a nos dizer: o trabalhador tem direito ao salário. E esse salário é o amparo e assistência desses irmãos superiores para com cada um de nós, na medida que nos predisponhamos ao trabalho. E que façamos isto de boa vontade, com sentimentos de amor no coração, com humildade, paciência, tolerância, compreendendo o outro que conosco caminha nas suas inquietações e respeitando as suas ideias, mesmo que não coadunem com as nossas. Repito, é um exercício de aprendizado constante no nosso caminhar. E aí, mas nosso irmão conclui dizendo: os médios nesse ou naquele setor da sociedade humana devem o tributo ao trabalho. Então, não esqueçamos disso. Tributo ao trabalho, a necessidade de trabalhar. Não? E aí ele nos coloca uma outra pergunta. Como deverá proceder o médio sincero para a valorização do seu apostolado? Jesus, quando começou a caminhar divulgando a Boa Nova, saiu apontando, chamando para vir a si aqueles que seriam responsáveis no primeiro momento por vivenciarem os seus ensinamentos e divulgarem os seus discípulos. E foram aqueles que, após o desencarne do Cristo, assumiram esse papel de divulgação. Então esse apostolado, a partir de então, vem se multiplicando a cada geração, crescendo a todo instante. À medida que muitos vão abraçando esse entendimento, essa compreensão, e vão repassando. Mas como fazer a valorização desse apostolado? E o nosso irmão coloca: lembrando o compromisso de nós outros enquanto médiuns. O médium sincero necessita compreender que antes de cogitar da doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na Terra, faz-se mista a iluminação de si próprio, pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. Nós defendemos muito o esforço de cada um de nós no estudo, no aprendizado.
É triste o que vamos dizer, mas vemos muitas vezes dentro das casas espíritas trabalhadores que não são efeitos a estudos, a leituras edificantes, trazem consigo dons mediúnicos expressivos, mas não somam a isto a parte teórica que vai lhes dar uma base mais firme, mais tranquila para desenvolver o seu apostolado enquanto médiuns. E aí, o conhecimento é uma riqueza significativa para cada um de nós. E ele não nos servirá apenas para este momento reencarnatório, mas uma vez adquirido, ele é agregado aos nossos registros. E onde quer que eu vá, em qualquer tempo, em qualquer época, esses conhecimentos, estes aprendizados, estarão inseridos em minha essência. Então é necessário que busquemos esses aprendizados. Mas o nosso irmão continua. No desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas e nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias, como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. Porque na medida que eu não tenho essa base de conhecimento, de entendimento, muitas das situações que surgem, que acontecem, eu não sabendo como agir, fico buscando a assistência dos orientadores espirituais. Não é que eu não deva fazer isto, que eu não deva ter essa conexão sempre aberta para com os nossos orientadores. Mas tem situações que, pelo conhecimento das leis, através dos estudos, eu posso gerir e administrar em mim sem precisar estar usando esse instrumento. Por isso da importância dos estudos, do conhecimento. E muitas vezes eu apelo para os orientadores em questões banais, fúteis do dia a dia, onde não precisaria eu fazer isto. E ele prossegue. O estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização devem ser ininterruptos. O que é que ele diz? Alguns de nós estudam algum tempo e depois acham que já sabe tudo, que não precisa estudar mais. E mesmo quando as lições são repetidas, nós identificamos nelas novos pontos de vista, novos entendimentos que nos trazem uma forma diferente de compreender. Ou seja, vamos aperfeiçoando a nossa compreensão. O médio sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. Ou seja, quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, eu fico mais qualificado, mais habilitado para o exercício da minha atividade. Então, razão que nos leva a esse chamamento para o estudo, para o aprendizado, para a compreensão. Para a compreensão. E aí, fechando essa sequência,
O irmão nos faz uma outra pergunta significativa. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Onde é que o médium, trabalhador na casa espírita, tem maior dificuldade para exercer o meu papel, o meu compromisso nessa intermediação entre o material e o espiritual? E o nosso irmão nos diz: o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Veja que coisa. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário, desconhecimento de seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Imagine, eu trago comigo um compromisso de ser um elemento, um indivíduo de intercâmbio entre duas realidades distintas. Mas nos meus descuidos, pela falta de conhecimento, eu posso fazer prevalecer os meus vícios individuais em detrimento, em prejuízo daquele trabalho que eu me comprometi a realizar. Então, mais uma vez, voltamos a conclamar a busca pelo estudo, pelo aprendizado, pelo entendimento. Mas nosso irmão prossegue. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço da autoeducação à claridade do Evangelho. Então é algo de que todos nós temos conhecimento dessa nossa necessidade. Fugimos a isto, muitas das vezes, com as mais diversas desculpas, para não estar num grupo de estudo, para não estar assistindo uma palestra, para não estar lendo um livro esclarecedor. Mas tudo em nossas vidas é questão de escolha. O que é que eu quero fazer verdadeiramente por mim, para mim, em benefício do meu crescimento dentro daquilo que eu faço? Nós, em termos de vida material, temos todo um projeto de aprendizado através dos estudos, desde lá o jardim de infância até os níveis mais elevados. Alguns pegam caminhos diferentes, não chegam a níveis mais elevados, mas se aperfeiçoam em alguma área, em alguma tecnologia, que lhes permite dar prosseguimento à sua jornada. Enquanto espíritos, temos as mesmas necessidades de aprendizado. Então, é só escolher um espaço de tempo, no meu dia a dia, na minha semana, que eu me permita, além do momento do trabalho, alguns instantes de esclarecimento para ir melhorando este meu trabalho. Mas como o amigo falou, o primeiro inimigo, o que significa que deve ter algum outro? E aí ele coloca: o segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração,
sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais íntimos. O que é que o nosso irmão está nos dizendo? Que cada um de nós, dentro das instituições espíritas, quando nos descuidamos do aprendizado, servimos de instrumento para conflitos dentro das organizações, para dissensões, formações de grupos, dividindo opiniões. Quando Jesus nos ensina que nas nossas dúvidas do caminhar em relação à atitude ou comportamento de outro, busquemos o outro e conversemos. Se alguma dúvida temos sobre a reação que aquele outro poderá ter, busquemos mais dois como testemunhas e tratamos com aquele outro, mas sempre buscando entendimento, a compreensão, a consolidação do projeto de trabalho daquela instituição, daquele núcleo de trabalho. Mas quando eu não tenho estes cuidados, me deixo levar pelos meus sentimentos invigilantes, eu sou esse instrumento que comprometo o meu apostolado e daqueles que caminham ao meu lado. Então, mais uma vez, se torna necessário o entendimento das leis, de como devemos nos comportar, agir nessa caminhada. E o nosso irmão continua. Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio, única estrada de edificação definitiva e sincera, para recorrerem aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus caprichos inferiores, nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Ora, se eu reencarno como compromisso de trabalhar, de servir, por que me colocar permanentemente na condição de assistido, de servido? Eu gosto de buscar sempre os exemplos de Jesus, porque ele é a nossa referência. E aí, no princípio da sua caminhada, ele nos diz: eu vim para servir, não para ser servido. Porque é um outro que estou aquém de Jesus e tenho consciência disso. Tenho que fazer diferente, não seguindo o exemplo que ele nos deu. Eu vim para servir, não para ser servido. E fazermos o nosso esforço de esclarecimento, de iluminação própria, por menor que seja o nosso conhecimento, sempre teremos ao nosso lado alguém com um pouco menos que nós, a quem podemos ajudar. Que queiramos fazer isto, que nos dediquemos em benefício do outro. O nosso irmão adianta, falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Por quê? Porque fala da caridade, mas não vivencia. Não conhece outro interesse além do que lhes lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetram o templo de Jesus e nem permitem a entrada de seus irmãos. Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo dispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância.
e como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno para que o campo do apostolado não se esterilize. Vai-se imprescindível fugir deles. Ou seja, nessa passagem, o irmão nos leva a pensar no adágio que nos diz: me diga com quem andas e eu te direi quem tu és. Temos que ser receptivos a todos, mas sabendo nessa interação aquilo que verdadeiramente nos convém. E aí eu lembro o nosso irmão Paulo: tudo nos é permitido, tudo nos é possível, tudo nos é facultado, mas nem tudo, entretanto, nos convém. Eu posso caminhar com todos, ouvir todos, mas saber o que é verdadeiramente importante para a sequência da minha caminhada e o que não é tão importante, tão interessante. Eu tenho que ter o meu critério de separação de joio e de trigo. Porque lá na frente, serei eu que serei avaliado se sou joio e sou trigo. Eu julgar e avaliar o outro é fácil, mas lá na frente eu terei que julgar e avaliar a mim mesmo. E não terei ninguém que vá, nesta hora, amenizar a minha necessidade. Que o meu juiz serei eu mesmo. E tenho que saber, nesta hora, quais os compromissos que eu trazia pela vida e o que foi que eu fiz e deixei de fazer, o que foi que eu acertei e o que foi que eu errei. Esse momento que nós estamos a conversar, que nós chamamos de Projeto Esperança, é no propósito de que, pela percepção, pela compreensão, pelo entendimento do nosso eu, nos conhecendo e conhecendo as leis de Deus, possamos crescer nessa confiança em Deus e em suas leis, nos propósitos da vida e confiando, esperançosos em dias melhores. As nossas palavras não têm o intuito e o propósito de cobrar nada de nenhum de nós, mas pelo esforço de que juntos despertemos para as nossas necessidades evolutivas e cuidemos de dar curso ao nosso melhoramento para alcançarmos os nossos objetivos de espíritos em constante processo de evolução, de crescimento, como eternos aprendizes que somos. Agradeço aos meus irmãos pelo carinho da atenção nesta noite, pela paciência e tolerância para com este irmão que vos fala, e que, sob a proteção de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, e todos os demais irmãos que em seu nome nos orientam, falam conosco, nos guiam, nos protegem, possamos encerrar este encontro da noite de hoje. Que haja paz em nossos corações.